texto da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo de número 5. Um texto bastante conhecido de todos nós, que já caminhamos na fé e com a fé cristã. Palavra de início de ministério na vida dos discípulos de Jesus e também do próprio Jesus, porque se você observar alguns capítulos anteriores, aliás, exatamente no capítulo anterior, Lucas narra em seguida o batismo de Jesus. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado. O texto faz questão de dizer que Jesus, antes daquela prova, havia jejuado 40 dias e, enquanto jejuava, uma vida reclusa em oração junto a Deus. E, aliás, a vida de oração tornou-se uma prática comum em Jesus, o próprio Deus encarnado, Jesus, Filho de Deus. E dito essas palavras introdutórias, lembrando do texto então anterior, no capítulo 4, acerca dos momentos importantes, todos importantes, mas quando a Bíblia faz questão de dizer alguns momentos que Jesus tinha de tomar decisões, o próprio Deus encarnado, o próprio Jesus, antes de tomar decisões, ele sempre estava em oração com o Pai. É aproximado o final de mais um ano, igreja, e assim como falei pela manhã, o pastor não estava aqui, então você vai rapidamente entender. Este mês de novembro, o mês de novembro é o mês onde nós, povo de Deus, somos desafiados por pastores, pastoras, líderes que ministram no altar, acerca de avaliação que devemos fazer da nossa vida. Sim, o alvo que lançamos em janeiro, as bases que foram pensadas, sonhadas, planejadas e colocadas em propósito diante de Deus, é chegada a hora em que nós, como igreja, somos preparados pela palavra para avaliar o que fizemos, o que falamos, o que pensamos, o que deixamos de fazer, o que deixamos de pensar e o que deixamos de falar. E nesta reflexão, o tema da nossa reflexão será o lugar da palavra de Deus em nossas decisões. E assim como disse pela manhã, repito agora: se ao final deste mês, iniciando dezembro, você fazendo uma reflexão da sua vida, e caso chegue à conclusão de que foi um ano ruim, você precisa perguntar a si mesmo e encontrar a resposta em si mesmo. Por que foi ruim? Será que fui eu mesmo quem tornou esse ano ruim? E caso tenha sido você, na sua conclusão, você também precisa pensar: e por que eu tomei, ou aliás, por que eu tornei esse ano ruim? Geralmente tem a ver com as decisões que nós tomamos. Decisões de nada fazer, ou pior ainda, decisões de fazer tudo ao contrário daquilo que nós temos encontrado na palavra do Senhor. Vou iniciar a leitura desafiando você a pensar numa frase: o que fazia Jesus quando tinha de tomar a decisão? Você vai encontrar a resposta nesta reflexão. Lucas, no capítulo 5, verso 1, eu vou seguir até o verso 6 apenas. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, o mesmo Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Até aí. Irmãos e irmãs, é muito comum a gente encontrar o ensinamento bíblico em que o Antigo Testamento, o Novo Testamento dizem com clareza que nós, humanos, além de criaturas de Deus, somos feitos, ou fomos feitos e somos feitos, somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança não significa que Deus é humano, ou mesmo que nós somos divinos. Imagem e semelhança quer dizer na Escritura Sagrada que nós somos espirituais. E nós somos espirituais num corpo, claro. Num corpo que pode se cansar, num corpo
num corpo que pode se alegrar, num corpo que pode se entristecer, num corpo que pode ter conquistas, perdas, enfim. Assim é a minha existência, assim é a sua existência. Mas neste corpo nós também somos seres espirituais. E ser espiritual significa que nós temos capacidade, condições físicas, mentais e espirituais de perceber o lugar de Deus na criação e especialmente o lugar de Deus em nosso coração. Então, além de imagem e semelhança, a Bíblia diz também que nós devemos ter plena consciência de que em Jesus podemos ser filhos e filhas. Aí vem um segundo momento que a gente deve pensar acerca dos caminhos que nós tomamos de janeiro até aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu sei quanto a mim. Por exemplo, pensar em emprego, pensar em mudança de cidade, pensar, por exemplo, quando ter um filho, ou se devo ter o segundo, por exemplo, pensar se é chegada a hora de parar, mesmo tendo condições de aposentar-se, se essa decisão que às vezes pode te incomodar, se é chegada a hora de parar de trabalhar. Decisões importantes na nossa vida, irmãos e irmãs, tomamos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada. E quando nós temos de tomar decisões importantes e que nos encontramos numa condição de angústia, de dúvida, será que devo, será que não devo? Esta é a hora que eu costumo dizer que a gente deve se aproximar ainda mais de Jesus e talvez fazer aquela consulta, que é um clichê na teologia pastoral. O que faria Jesus se estivesse exatamente agora no seu lugar? E você pode encontrar a resposta para esta escolha. Basta você observar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, sobretudo nos 3 primeiros evangelhos, os momentos de grandes decisões que Jesus tomou. Por exemplo, o momento que Lucas, no capítulo anterior, no capítulo 4, diz que Jesus foi pelo próprio Espírito Santo desafiado aí no deserto para ser tentado. O momento mais importante do seu ministério, aliás, do início do seu ministério. Deserto que tinha por hábito, ainda tem, tragar vidas, povos inteiros. Deserto que tinha a tradição de acabar com a fé das pessoas que, inicialmente, quando começavam o desafio do deserto, se achavam empoderadas, cheias de fé, de esperança e convicção. Das 600 mil pessoas que saíram do Egito, apenas 2 famílias atravessaram o Jordão e chegaram na terra da Canaã, ou terra de Canaã. Era neste mesmo deserto que Jesus estava sendo desafiado a tomar uma decisão. E por que uma decisão? Diante da fome, diz o texto, aliás, para você não ficar tão curioso, se estiver um pouco, se não estiver lembrando corretamente, ou pelo menos de forma muito mais próxima, como foi essa cena, eu convido você, volte ao capítulo, lá no capítulo 4, vamos acompanhar este trecho da palavra que diz a experiência de Jesus no deserto. Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1, olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus. Havia um propósito naquela experiência. Voltou aonde? Ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais, ou de 40 dias, teve fome. Disse-lhe então o diabo. Aí vem a questão da dúvida, diante das escolhas e decisões que nós temos de tomar. Ele coloca em dúvida acerca da natureza de Jesus. Se és filho de Deus, a expressão ser é um partículo que coloca em dúvida. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares,
toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí o diabo descaradamente cita o Salmo 91: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. No momento da grande escolha de Jesus, diante da dúvida, diante das dificuldades da vida, que decisão tomar? Era o início do ministério de Jesus. Você se lembra como iniciou este ano? Naquele momento meio cultural brasileiro, na virada do 31, que algumas crendices populares tomam conta, inclusive de parte das nossas igrejas, pessoas que, como eu não sei como você se vestiu, não estava com você no dia 31, mas pessoas crentes que se vestem de branco, iniciaram o ano de paz, dizia São Carlos Magno, parecidamente a esse contexto: não adianta vestir-se de branco se o coração está sujo. O mesmo São Carlos Magno dizia: não adianta, sobre o jejum, tirar a carne do estômago e não tirar o pecado do coração. Então, como esteve, ou como iniciou o nosso primeiro dia de ano, deste ano mesmo? Quais foram as promessas que nós fizemos? As decisões que você estava por tomar, como você as tomou? Nos momentos mais difíceis. Por que, pastor, isso é importante? Porque se a gente não buscar uma reflexão pessoal, individual sobre isso, corremos um grande risco de em 2024 continuar repetindo e tendo as mesmas experiências, porque insistindo nas mesmas decisões. Jesus tomou uma decisão diferente do povo no deserto. O povo sucumbiu às tentações do Egito. E o Egito ali, presbítero Danilson, representava a figura de Satanás. Na tentação, no deserto, o povo que deveria confiar na provisão do Senhor, que Senhor, o mesmo que por 40 anos sustentou o povo com o maná, o mesmo que no deserto não permitiu que o povo morresse de sede, por mais de 10 grandes sinais, presbítero Josué, que Deus fizera para aquele povo no deserto, ainda assim foi insuficiente. Porque nas suas decisões escolhia o que? Contra Deus. Escolhia tentar a Deus. Por isso apenas Jesus sai vitorioso do deserto. Porque no deserto, e no nosso caso pode significar muitas vezes, as dificuldades que passamos de janeiro até aqui se tornam como uma figura de linguagem, como o deserto da nossa vida. Como você tomou as suas decisões quando estava ou quando esteve, ou se ainda está no deserto? Jesus é o nosso modelo. Em todo o tempo, Deus encarnado, Jesus, Ele está deixando o exemplo como humano, que foi aqui encarnado. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos lembrar a quem servimos e a quem devemos ouvir nos tempos de aridez, nos tempos de dificuldade. Às vezes Deus manda sinais claros para nós. E assim, Roberto, diante de sinais claros, nós não temos dúvida em decidir. Por exemplo, quando Deus disse assim a Abraão e Sara: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Naquele momento toma conta do coração de Sara e Abraão uma esperança maravilhosa. Assim como pode ter havido, por exemplo, no começo deste ano, ou mesmo no começo desse culto, por meio de um louvor, de uma oração, de uma palavra lida, que te reabre a esperança, mas que às vezes nas dificuldades, quando saímos por essas portas, no primeiro dia da semana, ou algumas horas depois, como que se dissipam as nossas esperanças, porque muitas vezes sucumbidas diante da nossa existência que fala tão alto: será? Você não é capaz, você não pode, não é para você ou não é para mim. Essas são as vozes
da nossa natureza humana, Ibrahim. Um ano desempregado? Um ano de prova? E domingo, permita citá-lo, veio contar a alegria de iniciar o trabalho na segunda-feira. Percebe? Um deserto. A Priscila um pouco menos, né? Priscila, Rebeca, um mês apenas. Então a nossa vida, querida igreja, é assim. As decisões diante de momentos difíceis são reservadas para o povo de Deus para um só propósito: demonstrar que você está todo o seu coração voltado para o Senhor. E como nós acabamos de cantar essa canção que eu gosto tanto, que fala tanto a minha alma, até porque ela é expressão do texto bíblico, quando o profeta Abacuque fala: se a figueira não floresça, se a vide não deu seu fruto, se o fruto da oliveira mentir, ainda assim eu exultarei em Deus da minha salvação. Qual o seu comprometimento com Deus lá em janeiro, quando você iniciou esse ano? Percebe? Ah, pastor, bastou uma decisão que não foi muito feliz, e tudo que eu havia planejado para este ano ruiu como um castelo de cartas. Não. Mas às vezes, as decisões que precisamos tomar não são frutos de palavras claras que nós ouvimos do Senhor. Ah, pastor, então assim eu tenho uma desculpa, porque eu não percebi que Deus falou tão claramente comigo para decidir entre A e B, e eu acabei decidindo por A. Não, não é uma desculpa, sabe por quê? Porque mesmo que você não sinta clareza que Deus tenha falado com você para tomar a decisão entre A ou B, se você fizer a escolha por A, antes de decidi-la, você em oração vai dizer assim para Deus: Sandra, olha, Senhor, o meu coração está tendendo a tomar essa decisão, e a decisão é a. E eu estou apresentando para que o Senhor coloque a mão sobre ela, e é nela que eu vou caminhar. E para isso eu quero que você encontre um texto que ama de paixão. Abra lá Atos, a gente vai aprender com o grande apóstolo Paulo, que inclusive fizera esse tipo de experiência com Deus. Quando não ouvia Deus falar claramente, Paulo tomava decisões, e antes de executá-las, colocava diante do Senhor. Abra comigo Atos, capítulo 15. Atos, no capítulo 15, eu vou começar a leitura do verso 36. Atos 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: olha só, sem oração, pelo menos não é o que você vê no contexto aqui, né? Não está dizendo, olha, terminou o culto, Paulo, inspirado por Deus, o Espírito Santo falou com ele, então tomou uma decisão. Não, o texto não diz isso. Simplesmente diz assim: alguns dias depois daquela grande escolha que teve, aquela grande decisão que teve em Jerusalém, alguns dias depois daquela decisão, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, ou seja, desde a primeira viagem missionária, não os acompanhando no trabalho. E olha só, a gente pensa que para tomar uma decisão acertada tem que estar tudo em paz, tudo certo, maravilhoso, logo depois do culto. O texto mostra que inclusive entre Paulo e Barnabé, Ibrahim, houve uma desavença grande. Barnabé queria levar o seu sobrinho, Paulo não queria que levasse. E no verso 39, houve entre eles grande desavença, que vieram a separar-se inclusive. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, seu sobrinho, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então percebe, não houve aqui claramente uma manifestação dizendo: olha, Paulo, Silas, vão para tal lugar. Por isso eu quero dizer para você, nem toda decisão que você tem que tomar, Deus estará falando claramente com você. Mas você tem que tomar a decisão. Agora, não abra mão de que quando você tomar a decisão, apresentá-la diante de Deus. Coloque Deus testemunha da escolha que você está fazendo. Paulo toma a decisão e começa a caminhar. E aí vem a parte que eu quero que você confira comigo.
logo na sequência, no capítulo 16, veja o que vai acontecer. Paulo executa a sua decisão e começa então a, como se diz, experimentar o resultado. A partir do verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, olha só, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aí, voltemos nós lá para Lucas, no capítulo 5. O que isso mostra para nós, igreja? Que mesmo quando nós tomamos, presbítero Línia, uma grande decisão importante, mesmo que a gente tenha colocado essa decisão diante do Senhor, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas, mas Deus não. Mesmo depois de decidindo, se porventura Deus começar a mostrar para você que aquela decisão não deve ser continuada, é hora de entender, o Senhor está falando. Ainda que eu tenha orado, Luísa, e apresentado diante do Senhor a decisão que trouxe paz ao meu coração, depois de um tempo, ou seja, imagine janeiro, quando você começou o propósito, passou então julho, janeiro, fevereiro, março. Quando chegou o março, na execução daquela decisão, você sente no coração Deus falando com você que não deve continuar, que aquela decisão deve ser interrompida. E aí o que fazer? Paulo teve a humildade para entender que, ainda que tivesse tomado uma decisão consciente, juntamente com Silas, estava tudo dando errado naquela segunda viagem. Deus fala com eles, o Espírito Santo fala com eles, e aquela parte que gosta bastante, e eles imediatamente entendendo que era Deus quem falava com ele para fazer uma interrupção daquela escolha, daquela decisão, eles foram fiéis e mudaram a rota das suas escolhas. É assim, igreja, é assim, irmãos e irmãs, que a gente administra as decisões da nossa vida. Mostrando maturidade espiritual, mostrando que nós não estamos acima da palavra de Deus na nossa vida, mostrando que uma das alegrias de se ter fé, das bênçãos de se ter fé, é de fato ser obediente ao Senhor. Na palavra de Deus, nós percebemos, quando falada aos seus escolhidos, ela acontece de forma muitas vezes fortuita. Eu separei 3 personagens rápidos para a gente pensar. Porque às vezes a gente se prepara, vou para a igreja hoje porque Deus vai falar comigo. Eu preciso que Deus fale comigo. E aí a gente separa aquele dia, você fica em oração, prepara, larga tudo, né, para depois para fazer em casa e fala: hoje é o dia que eu vou na igreja porque o Senhor vai falar comigo. Uma coisa assim, bastante humana, necessidade, precisão, e você vem para a igreja, desculpa a expressão, apostando tudo naquele culto. E do começo ao fim, termina o culto, você vai embora triste porque não percebeu que Deus tenha falado com você. Isso pode acontecer? Claro que pode. E outros então que escalam um jejum, leia, 7 dias, 10 dias, ou para alguns mais ousados, 40 dias, claro que não são 40 dias consecutivos e nem mesmo em todas as suas horas, mas trechos ou períodos de 40 dias. A pessoa coloca um propósito: olha, nesses 40 dias de jejum e oração que eu vou oferecer a Deus, o Senhor falará comigo. Então a pessoa oferece 40 dias de jejum ao Senhor e Deus não fala com ela. E por quê? Porque é o Senhor quem está no controle. Por exemplo, Naamã, além de não ser um servo de Deus, porque era sírio, ou seja, naquele contexto, antes da sua experiência com Deus de Israel, vocês sabem que ele vai até Eliseu, e na experiência com Eliseu, Deus fala com ele toma banho no rio, 7 mergulhos do rio e é transformado. Vocês conhecem o texto, 2 Reis, capítulo 5. Mas eu me lembro de Naamã, no seu cotidiano, narrado no texto bíblico. Um homem doente,
um câncer de pele altamente avançado, e aquela menina escrava na casa dele, uma menina judia que estava na casa do sírio, ela se compadece dele, ele nem imaginava que uma menina escrava pudesse falar o coração dele. E ele fala assim com a esposa, ela fala assim com a esposa de Naamã: ah, se esse homem conhecesse o Deus que eu conheço. E claro, a mulher vai, a esposa vai e fala para Naamã. Percebe que Naamã não esperava ter um encontro com Deus. Gideão, passando um momento difícil pós invasão dos filisteus na fazenda, no sítio da família, trabalhando de modo improvisado ali no lagar. Aparece um anjo e fala com ele, coloca um grande desafio diante de Gideão. Ele esperava, ele estava jejuando, orando, esperando, aliás, buscando a Deus falar com ele. Não. E Deus fala. Davi, um garoto de aproximadamente 17 anos, cuidando de gado, de ovelha no campo, Deus fala com ele. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que precisamos, irmãos e irmãs, ter ouvidos atentos e um coração fiel a Deus, para quando ouvirmos, como diz o texto, o Deus que falou ao Elias da caverna, no momento difícil da vida de Elias, no cicio suave, Deus falou bem baixinho, Luísa, e Elias foi capaz de ouvir, por quê? Porque tinha ouvidos treinados para ouvir a voz do Senhor. Porque mesmo na angústia tinha um coração fiel ao Senhor. E no meio da tempestade, do redemoinho, ele foi capaz de discernir a tempestade, João, de um redemoinho, de um cicio suave. Por isso, igreja, terminando este ano, precisamos sim refletir sobre as escolhas que nós fizemos. As escolhas que nós fazemos em Deus devem nos trazer paz, alegria e motivo de dar glória a Deus pelas escolhas que nós fizemos. Se as escolhas que você fez não te são motivos para testemunhar a glória de Deus na sua vida, então essa escolha não teve a mão do Senhor. E se não teve a mão do Senhor, não insista nela em 2024. Porque assim fazendo, você aprende com Paulo. Vamos para a segunda missionária, para a segunda viagem missionária? Vamos para a Bitínia, para a Troade, para tal lugar, vamos. No caminho, perceberam que aquele não era um propósito de Deus, mas tiveram eles ouvidos sensíveis e coração fiel para perceber que Deus estava alterando aquela decisão. Não insista em decisão que não é aprovada por Deus. Não insista. Vamos terminar? E o que isso tem a ver com o texto de Lucas, no capítulo 5? Volte para lá. Vamos terminar. No versículo 3 de Lucas, capítulo 5, Jesus, depois de passar um dia inteiro de trabalho com uma multidão, ele decide agora para um grupo menor, ele chama alguns discípulos, sobe num barco, verso 3, que era de Simão, e pediu para que afastasse o barco um pouco da praia, um pouco de sossego, ou seja, deixa essa multidão ir na praia, vamos um pouco mais adiante. E assentando-se mesmo do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar o Senhor, quando terminou aquele dia de trabalho, orientando a multidão, vem algo especial. Vou fazer uma pausa aqui. Às vezes a gente toma uma decisão sem consultar a Deus, porque a gente pensa assim, não sei se você já passou por isso, porque eu já. Mas me lembro quando eu era bastante garoto. Mas Deus tem tanta ovelha, né, Luísa, para cuidar do mundo. Será mesmo que Deus está lembrando de mim? Sabe aquela crise de afeição espiritual? Crise afetiva? Será que Deus mesmo está ouvindo as minhas orações? Porque em 2 bilhões de cristãos na terra, será que Deus se lembra de mim? E de novo a palavra nos convida, que Deus sabe até a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça. Porque o profeta diz que não cai uma folha do céu sem ser do conhecimento de Deus. Então sim, a resposta para você, Deus sabe até quando você está se preparando para falar com Ele em oração.
Então, sim, Jesus atendeu a multidão, mas agora ele quer falar especialmente com Pedro. Por isso, a cena mostra isso, santo. Jesus, no dia inteiro, atendeu aproximadamente 5.000 pessoas nessa cena. Mas agora, 5.000 pessoas atendidas, agora ele quer falar com Pedro. Assim como ele quer ouvir a sua oração. Deus se interessa pelas suas escolhas. Deus se interessa pelos seus sonhos. Deus se interessa pelas suas necessidades. E Deus gosta de ouvir que você está confiando tudo a sua vida às decisões do Senhor. Por isso ele vai, entra no barco, Roberto, de Pedro, e fala assim: afasta um pouquinho. Eu diria assim: ô Pedro, eu quero conversar com você. Eu posso ir para o seu barco? Veja que coisa linda a intimidade de Jesus com Pedro. É a intimidade que Deus quer que você tenha com Ele. Para tudo. Conversa com Jesus. Então a conversa começa. Aí vem o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então Pedro lembra que já havia feito aquilo o dia inteiro. Então Pedro tem que tomar uma decisão. E aqui que nós vamos terminar. Percebe que muitas vezes nós tomamos decisão num contexto assim. Emprego, então já mandei currículo, claro que você tem que mandar. Olha, profissão, estou nessa aqui há muito tempo, não vou mudar. Mas de repente as circunstâncias da vida dizem que você tem que mudar. Lembra que nós falamos então sobre emprego, mudança de cidade, na introdução falávamos disso. Ter um filho, ou ter o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Não importa, estou falando de situações alheias de cada um de nós. Devo me aposentar ou não, parar? Percebe? Não importa. As, como se diz, amenidades da vida, coloque-as todas diante de Jesus. Ele vai ouvi-las, ele quer ouvi-las e mais, ele quer participar desses momentos da sua vida. Então Pedro tem que tomar a decisão. E aí aprendemos também com Pedro, terminando aqui: olha, Senhor, nós passamos aqui a noite toda. Aqui não tem peixe. Mas o que é a minha decisão perto da tua palavra? Olha que coisa linda, igreja. Mas eu tenho 20 anos de empresa, eu tenho um mestrado, tenho pós-graduação, tenho um currículo invejável. Nada disso vai contar se Deus tiver outro propósito para você. Às vezes você nunca imaginou que tinha que mudar de cidade e, portanto, planejou sempre continuar naquela mesma cidade. E Deus muda tudo e fala: vai mudar de cidade. Por isso nós aprendemos com Jesus que nos momentos mais importantes da nossa vida, igreja, precisamos parar e dizer: Senhor, tu estás no controle. Essa decisão é sua. E por isso Pedro termina assim: Senhor, na minha opinião eu não jogaria a rede aqui, porque eu já fiz isso e não deu certo. Mas a minha opinião não é superior à tua. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Você sabe. As redes voltaram tão cheias de peixes, que os discípulos não foram capazes de tirá-las. Porque assim é a decisão que é tomada sob consulta ao nosso Deus. Que Deus continue te abençoando, irmão. E que esta lição da palavra de Deus seja sempre o norte que cada um de nós deve mirar e seguir. Desde as amenidades, coisas simples, desde as coisas grandes. Todas elas Deus quer ouvi-las. E em oração nós podemos colocar diante do Senhor. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs.